Hoje eu vou falar para vocês grandes erros do jovem advogado. O jovem advogado é aquele que acabou de pegar a carteirinha, está ali olhando todos os caminhos possíveis na advocacia, não sabe se começa ali, acolá, não sabe qual caminho a seguir. E justamente por conta disso, e porque a faculdade não nos ensina a advogar, o jovem advogado comete muitos erros logo no seu início da profissão. Hoje eu vou compartilhar com vocês 3 grandes erros do jovem advogado, e se você é estudante de direito ou jovem advogado, a partir do vídeo de hoje você não irá cometer esses erros. Se liga então no vídeo de hoje. O primeiro erro do jovem advogado é acreditar que a nossa profissão, a advocacia, é simplesmente intelectual. Óbvio, nós passamos por uma faculdade de 5 anos estudando muita teoria. E olha que a gente ainda não vê toda a teoria do direito na faculdade. De todo modo, a faculdade não nos mostra a prática real da advocacia. Ainda que nós tenhamos lá o estágio obrigatório da faculdade, ela não mostra nem 1% do que é realmente a vivência da advocacia. Quando a gente se forma e pega a carteirinha da OAB, muitos acabam acreditando naquela velha máxima da advocacia, que é advogar por honra, advogar por amor, e que simplesmente isso basta. Como se as pessoas fossem bater na nossa porta e falassem: preciso de você, preciso contratar os seus serviços, e simplesmente você vai assinar um contrato de honorários, fechar ali honorários gordos, sair feliz da vida e tudo lindo. Mas não é assim. Logo nos primeiros meses da advocacia, o jovem advogado se depara com a dificuldade de venda, com a dificuldade de marketing, com a dificuldade de atendimento ao cliente, com a dificuldade de gestão de tarefas. Então, o primeiro grande erro do jovem advogado é acreditar que a nossa atividade ela se limita ao intelectual. E aí reitero a vocês, é de extrema importância o estudo. O estudo, ele é a base da advocacia. Nós precisamos saber o que estamos fazendo no serviço ao cliente, mas nós não podemos ignorar que a nossa atividade ela é comercial. Ah, Lauren, mas o código de ética, o estatuto, eles trazem toda uma proibição para a comercialização dos nossos serviços advocatícios. Isso nós temos a completa ciência, e isso traz ali um reflexo à questão do marketing dos nossos serviços. Entretanto, na atividade interna e na atividade com o cliente, nós precisamos encarar a nossa atividade profissional com o intuito comercial. Nós precisamos saber vender os nossos serviços, nós precisamos saber gerir as tarefas dentro do escritório. Nós precisamos saber gerir a renda, o dinheiro que entra e que sai desse escritório. Nós precisamos saber precificar os nossos serviços para poder comer, para poder sobreviver. Afinal, não é simplesmente seguir a tabela de honorários da OAB, porque ela é somente um parâmetro, não é ali uma verdade absoluta para todos. Então, gravem muito bem isso e não errem, por favor. A partir de agora vocês não podem errar isso. A atividade do advogado ela é intelectual, mas não somente intelectual. Precisamos encará-la também com o intuito comercial. Entender sobre vendas, entender sobre precificação, entender sobre gestão de processos, de tarefa, de escritório, e também, óbvio, de atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente com excelência é o que irá te garantir ali a fidelidade dele para mais serviços, mais processos e uma renda gerada a longo prazo. O segundo grande erro do jovem advogado é não limitar o seu ramo de atuação. Isso mesmo, nós saímos da faculdade muitas vezes já com algumas áreas que nós nos identificamos mais, certo? Se você olhar para a faculdade, algumas áreas você tem mais afinidade do que outras. Então, por exemplo, eu, Lauren, não tenho afinidade nenhuma com a seara criminal, com a seara trabalhista, também não. Então, quando eu me formo na faculdade, quando eu saio da faculdade e começo a advogar, eu tenho que ter a ciência do que eu tenho afinidade de estudo e do que eu não tenho. Por quê? A partir do momento que a gente não limita nosso ramo de atuação e nos tornamos aí um advogado generalista demais, nós acabamos não conseguindo entregar um serviço de excelência ao cliente. E se nós não entregamos um serviço de excelência ao cliente, qual é o reflexo? O cliente não vai fidelizar, nós podemos prejudicar o cliente e, decorrente disso, nós vamos
perder dinheiro. Não acredite que pegando todas as causas possíveis você vai estar ganhando mais dinheiro. Pelo contrário, você está assumindo muito risco e assumindo o risco de perder mais dinheiro do que ganhar. Se você acaba prejudicando o cliente, e vamos pegar ali um prejuízo ínfimo, pequeno, primeiro que esse cliente não vai te indicar e não vai retornar. Você perde ali a possibilidade de indicação de ter muitos outros clientes e perde aquele cliente de ter um serviço recorrente. Além disso, se você traz um prejuízo muito grande ao cliente, de médio a grande porte ao cliente, você poderá sofrer consequências. Então, o cliente ele poderá te processar e até mesmo te levar ali para uma instauração ética junto à OAB. Então tomem muito cuidado. O segundo grande erro do jovem advogado é não limitar o seu ramo de atuação, a sua área de atuação. Óbvio, logo no começo, quando a gente sai da faculdade, nós não sabemos ainda exatamente qual área nós queremos para a vida toda. Não sabemos ainda exatamente todas as possibilidades que a advocacia pode nos proporcionar. Mas nós temos já uma ciência, nós temos ali pelo menos superficialmente o interesse sobre algumas áreas. Se você é estudante de direito e está assistindo esse vídeo, antes de se formar, já comece olhando por todos os anos da faculdade quais áreas você mais se identifica. Nada impede que você comece advogando com área civil, empresarial e alguns outros temas correlatos. Mas vejam, essas áreas, elas precisam casar, elas precisam ter temas semelhantes. Se forem áreas que tenham ali temas muito distantes, por exemplo, civil e penal, você terá dificuldade de entregar um serviço de excelência por conta justamente da disparidade do estudo entre essas áreas. Uma dica que eu posso dar para vocês nesse momento é se unir a outros advogados. Então você pode trabalhar com parcerias. Se surge um cliente e você não quer perder aquele cliente, mas você não dá conta de atender porque não entende do assunto, vai ter que estudar muito para atender aquele cliente, procure parcerias. Então, advogados que trabalhem naquela área. Ainda que sejam jovens advogados como você conseguirá formar elos de confiança para essa profissionalização e entregar um serviço mais adequado ao cliente. O terceiro grande erro, já puxando o gancho da parceria, é ver o colega advogado como um rival. Ver o colega advogado como um concorrente que você não pode sequer ter relacionamento. O grande erro do jovem advogado, e na verdade de muitos advogados de anos de carreira, é encarar o colega advogado como alguém que a gente não possa ter um relacionamento, uma amizade ou simplesmente um coleguismo de se tratar bem. Quando falamos na advocacia, um grande ponto de importância é ter bom relacionamento com outros advogados para conseguir resolver melhor os problemas do seu cliente. Veja só, se você tem amigos advogados ou colegas advogados que você possa chamar para uma conversa, mandar um WhatsApp, fazer uma ligação e trocar ideias, quando chega um caso novo, você pode ligar para aquele teu antigo amigo de faculdade, que agora é colega de profissão, e falar: olha, surgiu isso, o que você acha? Trocar uma ideia sobre o caso. Ou ainda, chega um cliente que precisa que você resolva um litígio extrajudicial. Poxa, ele me contrata e fala: Lauren, eu tô com um problema com fulano e eu quero que você faça uma notificação e tente fazer um acordo extrajudicial. Eu falo: beleza, vamos então notificar. Você sabe já se esse fulano tem advogado? Não, não tem. Ok, não tem. Vamos notificar e tentar entrar em contato. Nesse meio tempo, esse fulano contrata um advogado. E olha só, esse advogado eu conheço. Ou se eu não conheço, é da minha região, enfim, eu sei quem é. Por que eu vou criar resistência em tratar bem aquele advogado, em falar com aquele advogado, em não vê-lo como um rival, sendo que ele pode me ajudar a facilitar uma resolução desse litígio? Então, muitos acordos extrajudiciais, eles prosperam e eles chegam a uma resolução
satisfatória aos clientes porque os advogados se auxiliam e eles proporcionam ali uma conversa saudável entre os clientes, repassando, obviamente, as informações que cabe a cada um deles. Então, o terceiro grande erro do jovem advogado é acreditar que eu perdi um cliente para um outro advogado, então, nossa, não quero mais saber desse advogado. Calma lá. Nós temos hoje uma saturação de profissionais na advocacia. Isso é óbvio. Nós temos cada vez mais advogados sendo formados, advogados pegando carteirinha da OAB. Isso é óbvio. E é justamente por isso que você não pode ter o seu foco no outro advogado como rival. Você precisa primeiro arrumar a sua casa, olhar para dentro. Se você perdeu o seu cliente, perdeu aquele prospecto para outro advogado, não foque no outro advogado, foque no que provavelmente você fez de errado ou que você possa melhorar para na próxima você conseguir garantir esse contrato de honorários. Se você ficou com alguma dúvida no vídeo de hoje, me manda aqui nos comentários e compartilha com a gente um pouco mais dos seus medos e erros que possa ter cometido no início da advocacia. E até a próxima!